Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto que nós acabamos de acompanhar do Evangelho de Lucas 21, 5 a 36. Queremos meditar sobre o tema Vigiai a todo momento. Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o ano eclesiástico, o ano da igreja, ele é diferente do ano civil. Ele inicia no período de Advento e termina no próximo Advento. São 52 domingos. Hoje a igreja está no seu 50º domingo. Toda vez que chega esse final de ano eclesiástico, esses últimos cultos, principalmente os últimos 3 cultos, as leituras nos remetem a essa renovação de ciclo. Falam de um novo tempo, de um novo mundo e falam também da prestação de contas que todos os seres humanos terão que fazer da sua vida, que é uma dádiva de Deus. Prestação de contas que terão que fazer diante de Deus. Nesse texto de hoje, Jesus fala exatamente sobre isso. Quando nós abrimos jornais, quando nós ligamos o rádio, a televisão, ou olhamos a internet e vemos os noticiários, nós constatamos todos esses acontecimentos dos quais Jesus fala hoje, das maldades, das guerras, dos cataclismas na natureza, furacões, terremotos, vulcões, seca, enchente, principalmente da maldade que cada vez cresce mais. Jesus, ele está com os discípulos diante do templo, e ali diante daquela bela e magnífica construção que levou 40 anos para Herodes reerguer, eles estão maravilhados com aquelas grandes pedras, com a beleza do templo, e ali estava a segurança do povo hebreu, uma falsa segurança. E Jesus, vendo eles de boca aberta, diz: por que vocês estão admirando tanto assim esse templo, essas pedras? Eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra, e tudo isso será destruído. Eles se apavoram, eles dizem: como assim? Mas eles conhecem o Mestre, eles estão andando com ele 3 anos, e eles sabem que ele é a verdade. Então perguntam quando isso vai suceder. E então Jesus aqui, para início de conversa, para que nós entendamos o texto, ele fala de 2 acontecimentos diferentes. Se nós lermos a leitura corrida, podemos nos confundir. Mas ele fala de 2 acontecimentos. O primeiro, da destruição de Jerusalém. O segundo, da destruição do nosso mundo. A destruição de Jerusalém ficou no passado, na primeira vinda de Cristo. E ele preveniu sobre isso, dizendo: ai daquelas mulheres que estiverem grávidas, amamentando naquele dia, porque vai ser terrível esse dia. Vai ser um dia de horror. Quem estiver na Judeia, não volte para cá. Quem estiver nos montes, fuja. Quando vocês virem Jerusalém cercada, é para valer. É um dia de vingança, porque vocês não deram ouvidos. Quantas e quantas vezes Deus, através dos profetas, chamou aquele povo para a realidade da conversão e eles taparam os seus ouvidos. Eles tinham o templo como um lugar seguro, um lugar de culto, onde eles iam oferecer seu sacrifício de cordeiro todas as vezes que para lá iam, e diziam: bom, fiz minha parte, agora Deus faça dele. Eles não tinham uma vida piedosa como Deus esperava. E Deus, através dos profetas, várias vezes disse: o que eu quero de vocês é um coração compassivo, eu quero misericórdia, eu quero que vocês sejam fiéis a Deus o tempo todo lá fora do templo, que vocês amem, tenham compaixão, que não fiquem enganando um ao outro, passando a perna, vivendo na corrupção, na maldade, mas que ajudem uns aos outros. Vocês não entenderam nada? Então Deus manda João Batista
Aquele profeta do qual Malaquias, na leitura de hoje, disse: antes de vir o Senhor, virá alguém que vai preparar o caminho. E João Batista veio dizendo: arrependei-vos, convertei-vos, porque está próximo. Cortaram a cabeça de João Batista. E agora vem Jesus, 3 anos, falando, pregando, ensinando, vivendo o amor. E nessa última vez ele sobe para Jerusalém, para no meio do caminho, olha e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês com amor, com carinho, assim como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Jesus sabe o que vai acontecer naqueles dias. O povo fechou seu coração para Deus. E Deus, então, também parou de proteger o povo. E é por isso que Jesus está no ano 33, é o ano da sua morte. É por isso que ele diz: não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. E no ano 70, enquanto aquela geração ainda estava ali, o general Tito, romano, invade, cerca Jerusalém. E é um período de horror. As pessoas são mortas ao fio da espada, a cidade é queimada e tudo acontece como Jesus havia predito no texto de hoje. O outro assunto abordado por Jesus se refere aos acontecimentos do mundo na segunda vinda de Jesus. Os discípulos perguntam: mas quando sucederá isso? Que sinais haverá antes dessas coisas acontecerem? É a pergunta que eu e você e todos nós fazemos: quando é que eu vou morrer? Quando é que eu fim do mundo? Muitos perguntam: quando é que eu vou morrer? Porque querem aproveitar bem o dia anterior. Mas a resposta do próprio evangelista Marcos relata que Jesus dá em Marcos 13:32: mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. O que é certo é que esse mundo em que vivemos terá um fim. Pedro diz que será num estrepitoso estrondo do Oriente e do Ocidente, estaremos nas nuvens encontrando Jesus, e então só haverá 2 veredictos, porque aí ele não será mais o servo sofredor que veio morrer por nós, aí ele será o Senhor glorioso, e ele só terá 2 frases: vinde benditos de meu Pai, para receber o reino que eu preparei para vocês, ou apartai-vos de mim, malditos, para o inferno preparado para o diabo, seus seguidores, seus anjos. Fica bem claro no nosso texto que esse dia será um dia de surpresa. Por isso Jesus diz: vigiai a todo tempo. No nosso texto de hoje, Jesus dá 3 destaques. Em primeiro lugar, ele diz assim: vede que não sejais enganados, porque virão muitos dizendo: sou eu, e também outros chegarão dizendo: chegou a hora. Não os sigais. Também haverá falsos cristos, falsos profetas, que tentarão enganar, se possível, os próprios eleitos. Querido irmão, querida irmã, esse é um perigo real, constante. São incomparáveis os números de falsas verdades que existem por aí, falsas igrejas, falsas religiões, inclusive que se denominam cristãos, mas que não apontam para Jesus como Senhor e Salvador, pelo contrário, apontam para o homem. Você pode, você consegue, você é escolhido, você é filho do Pai, a força está em você, é só você querer. Busque a sua bênção, a sua promessa, a sua conquista, você, e desvia o foco do Cristo crucificado. Todos os que querem nos afastar das verdades fundamentais, de que Cristo, verdadeiro Deus, se fez homem para cumprir a lei em nosso lugar, assumindo nossas culpas, sofrendo, morrendo e ressuscitando para podermos receber de graça, pela graça de Deus, o perdão de todos os pecados. Todos que pregam diferente estão nesse caminho de enganação. Os que entendem que podem comparecer diante de Deus no juízo final, confiando nos seus méritos, na sua bondade, nas suas boas obras, terão acesso à felicidade negada. Por isso Jesus diz:
vigiai, não tossigais. Em outro texto é dito que o mundo jaz no maligno. O diabo se disfarça em anjo da luz e engana muitas pessoas com falsas promessas. Quantas e quantas pessoas, ao invés de seguirem Jesus e a palavra da verdade da Escritura Sagrada, seguem horóscopos, astrólogos, videntes. Outros tantos seguem filosofias, ideologias, o politicamente correto que diz que a verdade não está em Deus, que cada um tem a sua verdade. E apesar da advertência de Jesus, continuam reiteradamente sendo enganados porque querem, assim como o povo de Jerusalém não quis ouvir e colheu o que plantou. Ponto 2, a seguir Jesus fala das consequências da maldade humana. Fala em revoluções, guerras, desentendimentos, até no seio das famílias, onde ele fala de conflitos entre pais, filhos. Como isso tem acontecido? Vemos filhos que matam inclusive a mãe para poder vender as coisas e comprar sua droga, manter seu vício. Vivemos dias terríveis. Em Mateus é dito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é este o quadro de realidade do mundo que nós estamos vivendo hoje? O perigo está no fato de nós também sermos afetados por essas coisas. Por isso, no versículo 34 do nosso texto, Jesus diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ou seja, já que tem tanta guerra, tanto terror, tanta epidemia, tanto assassinato, tanto estresse, tanta depressão, eu vou viver embriagado, eu vou viver na droga, eu vou viver alienado, eu vou me anestesiar para curtir a vida e não sofrer com essas preocupações. Jesus diz: cuidado, vigiai. São 3 as advertências. Versículo 8: não sejam enganados, firmem-se na verdade, ou seja, leiam a Escritura sempre de novo. Versículo 9: não tenham medo, confiem na vossa redenção, na vossa salvação, na proteção de Deus, nem um fio de vossa cabeça cairá se ficardes fiéis a mim. E terceiro, versículos 34 e 36, não se distraiam, não se deixem enganar, fiquem fiéis, não deixem os prazeres, os arrosos passageiros, as curtidas que o mundo dá vos iludirem, dando uma falsa sensação de felicidade e de segurança. E no terceiro ponto, e último ponto, Jesus fala da igreja, de mim, de ti, de nós, que nos chamamos cristãos. Jesus, referindo-se especificamente aos discípulos, diz: lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-vos à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. E ao dizer por causa do meu nome, Jesus revela a causa da tribulação, do ódio, da morte que pode ocorrer àqueles que são cristãos. O mundo é inimigo de Cristo e de sua igreja. É por isso que muitos cristãos sofrem perseguição, zombaria, bullying. Entretanto, precisamos ficar fiéis. E Cristo quer que nós nos posicionemos como os discípulos se posicionaram. Lá em Apocalipse 3,16, ele é incisivo quando ele diz: ou você é quente ou você é frio. Eu não aceito o morno eu vomito da minha boca. Somos cristãos ou não somos? Eu vejo muitos cristãos que vestem com orgulho a camisa do santinho, seja de adesivo, de bottom, do time, do partido político, brigam, discutem. Não vejo esse mesmo entusiasmo para usar uma camisa, um adesivo, um símbolo da sua fé. E nem
esse mesmo entusiasmo para defendê-lo e confessá-lo diante dos outros. Quente ou frio, o mordo eu não aceito, diz Jesus. É para pensar. A perseguição iniciou pouco tempo depois de Jesus ter feito essas revelações. Estevão foi apedrejado, Paulo, lá em Roma, foi decapitado. Também muitos outros discípulos foram presos. Lemos em Atos 12, 1-3. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João, e vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. Quantos e quantos outros foram assassinados por causa da sua fé. Entretanto, Jesus aqui no texto, ele diz que há um propósito para essa perseguição. Ele diz no versículo 13: e isso vos acontecerá para que deis testemunho. Isso de fato aconteceu. Estevão, Paulo, Pedro, todos eles deram testemunho nas horas mais cruciais. Eles não calaram a boca. Foram executados, sim, mas estão na glória. Querido irmão, querida irmã, nós aqui no Brasil hoje vivemos num momento de relativa calma e liberdade religiosa. Não estamos sendo ainda presos por causa do nome de Jesus, por confessarmos esse nome. Em muitos países extremistas isso já acontece. Padres, freiras, pastores são expulsos por estados extremistas que não admitem que haja um outro Deus a não ser o Estado, o governo. Mas, se for necessário, será que nós também estaremos dispostos a entregar a nossa vida pela fé? Jesus entregou sua vida por nós. Como é certo que Jesus vai voltar para julgar a humanidade e buscar os cristãos para a felicidade eterna no céu, é preciso estar preparado para esse momento decisivo. E nesse momento decisivo não haverá mais tempo de mudança, de arrependimento de última hora. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele diz: vigiai. Vigiai significa estar atento para alguns acontecimentos que estão por aí. E recomenda: vigiai a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Querido irmão, querida irmã, desta forma, no encontro com Jesus, quando ele vier novamente, que será de horror para os incrédulos, porque será de condenação, os cristãos poderão exultar e erguer a cabeça, porque a redenção se aproxima. Jesus ofereceu o sacrifício de si mesmo por nós na cruz. Essa obra é a nossa segurança em tempos de medo, de dúvida, de terror, de morte, de zombaria, de perseguição. É Ele quem nos fortalece a fé através da palavra e dos sacramentos. É Ele quem nos ampara e nos motiva constantemente a estarmos preparados para a segunda vinda, vivendo na palavra, guardando e confessando a fé sem ter vergonha dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ele é o Senhor vitorioso. Para nós, essa mensagem do fim que Jesus traz no texto de hoje, ela não nos causa horror nem medo. Porque se estamos com Cristo, nós sabemos que em meio a todos esses horrores, em meio a esse mundo que vive num caos de egoísmo, de ciúme, de inveja, onde um passa por cima do outro, num mundo onde o amor se esfriou de quase todos, nós não estamos sozinhos. O Deus que é a fonte do amor está ao nosso lado. E se nós permanecermos fiéis e não termos vergonha de confessar o seu nome, Ele nunca nos deixará. E Ele nos guardará em segurança até esse dia glorioso, quando Ele dirá a mim e a ti: vinde benditos de meu Pai, para entrar no reino que eu preparei para vocês. Fiquemos firmes e fiéis a Ele até o fim. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.